Boa noite, amados e amadas, graça e paz. Boa noite, sejam bem-vindos, Luiz, Tabata, bem-vinda, seu Manuel. Boa noite. Boa noite. Que bom é ter a presença de cada um aqui com a gente. Guilherme está com a gente aqui hoje também, participando, ouvindo esse tema. Acho que sim. Interessante. Que bom que nós vamos poder compartilhar um pouquinho, né? Que bom por mais uma noite. Estávamos de folga esse final de semana, né? Não nos vimos no sábado e no domingo, mas estamos firmes e fortes hoje aqui, graças a Deus, para a gente poder compartilhar, para a gente poder ficar junto, ter esse tempo aí de gratidão a Deus, né? De presença de Deus, de ver que Deus está cuidando da gente. E nós vamos poder desfrutar, né, desse cuidado. E esse tema é interessante, né? Já vamos pensando aí, será que o crente pode fazer planos? Será? Nós vamos ter uma boa discussão aqui e bons textos bíblicos que podem dizer que não, mas outros textos que dizem que sim. E aí vai ser esse o nosso desafio da noite, né? Tentar entender e discernir aí o que é que Deus tem para nós. Nós vamos fazer dois encontros hoje e próxima quinta-feira. Próxima quinta é o nosso último estudo aí do ano, depois nós vamos entrar com uma pausa aí já de fim de ano. Então, nós temos esses próximos dois encontros aí para a gente pensar um pouquinho sobre essa dinâmica. Será que crente pode fazer planos ou não? Vamos só aguardar o pessoal chegando aqui, participando com a gente. Quem está chegando aí, não esquece de dar o seu oi, comenta com a gente aí que você está participando, para a gente saber quem é que está junto aqui com a gente. Né? Sempre uma alegria ter os irmãos participando, sempre uma alegria ter o pessoal envolvida aí com a gente, né, nesse estudo. Eu quero, né, agradecer cada irmão e irmã que tem se envolvido durante o ano, participado, aprendido. Olha, eu posso dizer para vocês que eu aprendi muita coisa, né? Tudo que nós estudamos aí nos últimos meses me fez crescer muito, né, na comunhão, no entendimento com Deus e principalmente nessa dimensão da vida cristã que tem a ver com a prática, né? Não só aprendi só como é que é a história do livro de não sei o quê, por que Apocalipse está lá, esses ensinos são importantes. Mas, às vezes, não adianta eu ter todo esse conteúdo e não saber me relacionar com as pessoas. E o nosso desafio é saber ter relacionamento, né? Eu estou fazendo um estudo com o livro O Silêncio de Adão. Esse livrinho aqui. Excelente livro. Todo homem deveria ler. Né? E o pastor Larry, eu não sei, acho que ele não é pastor, não. O Larry Crabb é um autor cristão, psicólogo, e ele trabalha algo muito precioso nesse livro, né? Que ele nos fala sobre a insegurança e o desafio do homem de adentrar no meio da escuridão, no meio da insegurança e ver a ação de Deus e entender que Deus vai trabalhar ali, né? Ele fala algo interessante, ele diz que o homem está lá diante daquela situação com as pernas balançando. Deus não vai tirar o tremor da perna, mas ele vai fazer você adentrar no meio daquela circunstância, na confiança de que ele está com você. E a gente quer que Deus tire todo o problema, toda a dificuldade para a gente adentrar. Né? Então, isso que nós vamos pensar um pouquinho hoje, falar sobre essa dimensão. Vamos orar? Você que já chegou com a gente aí mais uma vez, sejam bem-vindos todos os irmãos que estão participando, que estão se achegando. E nós vamos orar a Deus e agradecer. Ninguém fez nenhum comentário ainda, pessoal? Quem está aí, fala um oizinho para a gente saber. Quem está participando com a gente, que eu não sei quem é que está online aí. Oi, seu Manuel. Olha que você está aqui. Mas o pessoal fez no Facebook, né? Ninguém comentou nada ainda, nem deu um oizinho para a gente. Então, falem que estão aí para a gente saber que vocês estão participando conosco enquanto nós vamos orar. Amém? Amém. Senhor amado, obrigado por mais esta noite, obrigado por todo o seu cuidado e bondade, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E com alegria nós estamos aqui nessa reta final dos nossos estudos, ó Deus, mas agradecidos por tudo que o Senhor tem falado conosco até aqui. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem me permitido e me ensinado, Deus, durante esses estudos, a aprender muitas coisas preciosas, a falar da sua palavra, da sua verdade, a falar dos teus princípios e valores, e eu sou muito grato ao Senhor por este privilégio de ministrar a tua palavra e, antes de falar, aprender. Tenho entendido essa dimensão que a palavra que sai dos meus lábios passa primeiro pelo meu coração, me fortalece, me edifica, me exorta para que então possa sair e ministrar ao coração dos demais, Senhor. E eu te agradeço por isso. Pedimos que o teu Espírito, que nos tem assistido durante todos esses dias, que continue a nos ajudar, a nos fortalecer e a nos inspirar. Esse tema é um tema importante para nós, Senhor, saber
se nós espiritualizamos os planos, se nós fazemos os planos, se nós simplesmente esperamos uma direção do Senhor, se nós devemos fazer planos e segui-los, e nós oramos para que o seu Espírito nos ajude a entender, a discernir e a amadurecer nessa dimensão. É a oração que fazemos agradecidos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vou tentar dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Tá. Aí, acho que agora melhorou. Vou ficar um pouco mais alto, vai. Deixa eu só um instante arrumar aqui, que senão fica ruim. Tem que esconder a barriga, né, irmão? Sabe como é que é o negócio? A gente tem que ajustar a câmera para ajustar tudo certinho, que esconder a bagunça do quarto. Vocês não imaginam a zona que está ao redor dessa câmera, mas aqui vocês veem que está tudo bonitinho, parece um escritório em ordem, né? Mas ninguém sabe o que está por detrás aqui, mas a gente nem precisa saber, né, irmãos? É assim que a gente vai viver, né? Mostra aquilo que pode ser compartilhado, o resto a gente deixa meio escondidinho ali. Mas não pode esconder nada para Jesus, tá bom? Só os irmãos aqui não estão vendo, mas Jesus sabe de todas as bagunças que a gente tem em casa, ele sabe, e a gente tem que abrir tudo para ele. Então vamos lá, a nossa pergunta. Vou pôr a apresentação aqui rapidinho. Vamos ver quem chegou. Ângela, que bom, querida, tê-la aqui conosco. Dona Edith, boa noite, seja muito bem-vinda. Que bom tê-las aqui conosco. Eu vou pôr aqui a tela para vocês. Peraí, cadê aqui? Apresentação. E vou fazer essa pergunta. E eu gostaria que vocês interagissem conosco aí, comigo, com cada irmão que está aqui no Zoom, né, e pelo Face, e nos digam, né, responder esta pergunta. Cadê aqui? Aí, apareceu para todo mundo? Apareceu? Então, vamos lá. O crente, o cristão, pode fazer planos? Minha pergunta lançada a vocês nesta noite. O crente pode fazer planos? Respondam aí. Só para eu lembrar. Há um texto bíblico que diz que o justo viverá pela fé. Então, há 2 pontos que nós vamos ter que pensar aí. O justo vive pela fé. Então, tem uma dimensão da fé, da direção, da orientação, da revelação de Deus, da visão de Deus, e um outro plano onde eu vou fazer planos de seguir. E aí eu queria que vocês me ajudassem a pensar um pouquinho aí. Podemos fazer planos? Não podemos? Me ajudem aí, por favor. Vocês estão aqui pelo Zoom, pode falar. Você que está aí com o Face participando com a gente também, por favor, fique à vontade de se manifestar. Diga aí, Ângela, você acha que crente pode fazer, cristão pode fazer planos? Ou os planos pertencem somente ao Senhor e nós precisamos da direção e da orientação e revelação do Senhor? Como funciona aí? Quem se arrisca a falar? Está desligado o microfone, seu Manuel. Perdão. Eu acredito, pastor, que se nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer plano, né? Eu acredito que sim, né? Saber os caminhos que a gente gostaria de dar direção para a nossa vida. Lógico, Deus já sabe, né, o que pode acontecer com esse plano. Eu acredito que sim, mas é o que eu falei. Eu acredito. Não tenho certeza, não. Entendi. Vamos lá. Luiz, Tabata, o que vocês acham? Eu acho que também, pastor. Eu acho que vou também pelo que o São Manuel falou. Eu acho que nós podemos fazer planos. Aí, se eles vão se concretizar ou não, aí é outro momento, né? Mas eu acho que planos que a gente sonha, né? Quando para algo acontecer, a gente sonha, idealiza, e os planos em seguida vêm, né? Mas com essa pergunta, eu tô meio em dúvida, pastor. Não sei. E aí, Luiz? Eu também acho, pastor. Porque para você fazer, vamos colocar, se você for fazer para começar algum projeto, você tem que fazer um plano de como que você vai fazer, né? Que você tem que comprar, como que você vai levar. Eu acho que a gente pode fazer planos, mas entra justamente aquele caso do livre-arbítrio, né? E aí você faz os planos, porém,
tem que ver se os planos estão alinhados com os planos de Deus. E aí você pode fazer seus planos, mas Deus tem um outro objetivo para você e vai te mostrar que é outro lugar. Mas o crente pode fazer planos, mas a gente tem que estar alinhado com aquilo que Deus está planejado para a gente, o plano de Deus para a nossa vida. Será? Será? A Márcia comentou, bem-vinda, Márcia, que bom ter você com a gente aqui. Ela disse, sim, o crente pode fazer planos, desde que esses planos estejam debaixo da vontade de Deus. Amém, Márcia. Mas, Márcia, como é que eu vou saber se o plano está debaixo da vontade de Deus? O caminho para eu saber se o plano está da vontade de Deus não é o mesmo caminho para eu saber qual é o plano que Deus quer? É ele que dá o plano e eu não preciso fazer? Porque como é que eu vou fazer um plano que está errado, se não é o plano que ele quer? Eu estou colocando caraminholas na cabeça de vocês aqui, exatamente que é para a gente sair da caixa e tentar pensar um pouco do lado de fora, né? De outras perspectivas. Né? Vamos lá, quer ver? Vou passar o próximo slide aqui. Nosso ano está terminando, né? E é muito comum, ao término de um ciclo, que a gente faça uma análise de como foi o nosso ano e a gente faça planos para o ano seguinte. Todo gordinho planeja que no ano seguinte vai emagrecer. Ele diz, determina, eu vou emagrecer no próximo ano. E aí, no final do ano, né, alguém fala assim, olha, eu tinha a meta de 5 anos, né, eu vi esses dias uma brincadeira, a pessoa falou assim, olha, eu tinha uma meta, esse ano eu ia emagrecer 5 quilos, agora só faltam 15 só para eu conseguir. Né? É bem assim, né? A gente espera que vai emagrecer e quando vem engordou e foi. Mas, e a pergunta, será que a gente pode fazer planos? A nossa vida não está rendida ao senhorio de Jesus? Ele não é Senhor e eu sou servo? Eu, como servo, tenho autonomia para fazer plano? Mas eu pertenço a ele. Se ele é Senhor, então eu tenho liberdade de fazer planos. Né? Como eu sou um mero servo. A Bíblia não diz que eu devo viver pela fé? Ou seja, se eu vou viver por fé, a fé é a certeza das coisas que eu não sei, convicção do que eu não vejo, mas eu tenho um plano. Eu quero que a gente pensasse um pouco, né? Eu sei que eu tô só bagunçando cada vez mais a cabeça de vocês, mas é porque a ideia é essa. Eu queria que nós pensássemos um pouco fora da caixa. Nós estamos acostumados já a algumas coisas, a uma forma de pensar, a um padrão muito infantil, eu diria, na nossa forma de lidar com Deus. E eu creio que a gente precisa pensar isso, olhar de uma outra forma, amadurecer um pouco a nossa perspectiva. Então, vocês já comentaram o que acham aí? Deixa eu ver se mais alguém no Face está comentando com a gente aí, se podemos fazer planos. Boa noite, Luiz Nogueira, seja bem-vindo. Dona Edith disse, né? Sim, precisamos fazer planos com fé em Deus. É verdade. Agora, vamos lá. Qual é a nossa referência? Se eu devo fazer planos ou não? Qual é a minha referência? A minha vontade ou a vontade da Bíblia? Eu pensar sobre essa dimensão de planos, eu pus aqui essa imagem, né, de um cabo de guerra. Um cabo tem a minha vontade, de um ponto, do outro ponto tem a vontade que a Bíblia diz. Há uma briga entre esses dois lados? Ou não? Lembra, nós estamos tentando descobrir, pensar se nós podemos fazer planos ou não, a partir dos princípios bíblicos. Mas aí eu preciso pensar, qual que é a minha referência? Eu vou pensar no que eu acho? Ou eu vou pensar no que a Bíblia diz? E aí? Me ajuda aí. Quem tem esse cabo de guerra? Porque tem hora que você, como ser humano, você vai fazer a vontade daquilo que está escrito na Bíblia, você vai fazer a sua vontade, e tem hora que você vai. Aí eu acho que é uma luta constante, pastor. Não deveria ser, mas é. É uma, eu não entendi. É uma o quê? Constante. É o cabo de guerra que vai ficar para lá e para cá e não, se você não tiver certeza, vai ficar sempre um puxando, vai até um ponto, depois vai o outro puxar e vai até outro ponto e ninguém vai ganhar nessa história. Ah, mas aí a gente devia seguir o nosso coração, não é verdade? Então, pastor, você tá... Eu não devia seguir o coração, gente? Diz aí para mim, me ajudem aí, por favor.
Você que está no Face, por favor, interaja com a gente aí, comente, né? Nós estamos na dúvida aqui. A Márcia Cirilo falou que a gente deve seguir a Bíblia, né? E não a nossa vontade. O que Deus espera de nós é que nós sigamos a Bíblia. Oi, Samuel. O que Deus espera de nós é que nós sigamos a Bíblia, a vontade da Bíblia. Né? O que Deus espera de nós. Uhum. Certo? Só que às vezes nós não fazemos isso. E se a gente tem um sonho, nós deveríamos colocar esse sonho nas mãos de Deus para que Deus realmente nos desse um retorno se esse sonho é da vontade dele ou não. Uhum. Sim, é verdade. Né? A Márcia fez um comentário, né, que a nossa referência é a Bíblia. Mas aí eu fico pensando, se a minha referência é a Bíblia, então eu não posso pensar na minha vontade, só na Bíblia. Certo? Ou não? Gente, olha, eu estou tentando pôr essas caraminholas na cabeça de vocês e falar dessa forma, porque às vezes a gente não tem alguns conceitos muito claros e bem construídos. Então, muitos dos cristãos estão vivendo a vida numa mística de que Deus vai dar totalmente a revelação, ou será que sou eu que tenho que fazer? Agora eu vou usar minha vontade. Ah, não, agora eu tinha que ter feito a vontade de Deus. Agora eu tenho um plano, mas segue esse plano da de Deus? E a gente não consegue encontrar um caminho para seguir. E a gente vive sempre um dilema. Ah, eu fiz essa escolha, mas eu não devia ter feito essa escolha. Será que eu orei direito? Será que eu orei o suficiente? Será que eu busquei a Deus o suficiente? E a gente vive sem ter essa direção do que seguir. Né? Aí eu brinquei, vamos seguir o nosso coração. Aí a gente vai ver lá Jeremias 17. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Assim, e agora? Eu fiz planos seguindo o meu coração, mas a Bíblia está dizendo que o meu coração é corrupto. A situação é complicada, irmãos, mesmo. Né? Essa é a ideia. E nós vamos pensar um pouco dentro de todo esse ambiente bagunçado. Jaqueline Nogueira, boa noite, querida. Bem-vinda. Dona Marina, que bom ter a senhora com a gente aqui também, viu? Sejam bem-vindos. Então, como é que eu vou lidar com essa situação? Como é que eu vou pensar qual a melhor dinâmica? Qual é a forma? Eu posso fazer planos? Eu sou autônomo a esse ponto? Ou eu tenho que estar... Não, mas espera aí, eu estou debaixo da dependência de Deus? Olha só, vamos pensar um pouquinho aqui mais alguns textos. Né? Vamos lá ver o que é. O que a Bíblia nos diz. Quem pode ler para a gente aí, por favor? Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém. E o Gálatas 3,11, por favor. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Opa! Se recuar, a alma não tem prazer. Abacuque 2:4. E eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, a pergunta que não quer calar. Se o justo vive pela fé, eu preciso fazer planos? Olha só, eu trouxe 4 textos bíblicos que dizem que o justo vive pela fé. Quem é justo? Aquela pessoa que teme, que serve a Deus, precisa viver em função daquilo que ele acredita, da fé, da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus, daquilo que ele construiu de alicerce em Deus. E ainda assim eu preciso fazer planos? Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Oi, Samuel. Desculpa, eu estava nervoso. Pastor, eu acho que nós temos que fazer plano, sim. Eu acho que viver pela fé, até que se o plano realmente não estiver andando da maneira ideal, a gente tem que ter fé que Deus vai intervir. Né? Eu acho que viver por fé seria isso. Porque senão, pastor, você vem aqui para a Terra e você fica esperando tudo também, sabe, sem plano, sem nada, é meio estranho. Eu sei que é meio contra aqui pelo que nós lemos, né? Mas eu acho que tem que ter fé, sim, tem que acreditar que Deus está provendo, Deus sabe o melhor para nós, faz o melhor por nós, né? Mas eu acho que, como ser humano, a gente vai ter sonho, não tem como ter sonho.
Se o ser humano tiver sonho, ele... Um amigo me falou uma vez, o sonho é o combustível da vida. Sim, o senhor tem razão, seu Manuel. Agora, se o meu sonho não provém de Deus, né? Se o meu sonho é um sonho vindo de uma indigestão, comi demais, e aí ando comendo demais e tenho tido sonhos tortos. Por isso eu estou bagunçando, tá, seu Manuel? Eu estou ouvindo, estou pegando os pontos, estou tentando fazer. Olha só, vou pôr um pouquinho mais de lenha na fogueira. Mateus 16, 25. O que Jesus disse? Porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. A quem perder a vida, por minha causa, acha-la-á. Então, Jesus está dizendo que quem quer salvar a vida tem que perder. E quem vai perder a vida, né? E quem perder a vida vai achar. Então, peraí. Eu tenho que perder a vida. Então, se eu tenho que perder a vida, eu vou fazer planos? Se eu tenho que entregar minha vida nas mãos do Senhor, se Ele mandou cada dia, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu vou fazer planos? Se eu tenho que seguir a Jesus e eu tenho que negar? Mas aí eu vou fazer um plano e eu vou ter que negar meu plano para poder seguir a Jesus? Será que é isso? Será? Né? Será se eu devo perder a minha vida para poder encontrá-la, porque farei planos? Olha lá, vou pôr uma lenha na fogueira. É complexo, pastor. É complexo, mas é mesmo, Manuel. É complexo, mas não é. Vamos pôr do outro lado, por exemplo. Vamos pegar o exemplo do pastor, né? O pastor, eu sei, como eu já tive muito isso na minha vida, o pastor sonhou em visitar o irmão dele em Portugal. O senhor é a família. Uhum. Isso é errado? Não, não é errado. Porque, de repente, é uma vontade de Deus também esse sonho. O senhor vai lá, de repente você vai conhecer pessoas, vai falar de Deus para outras pessoas. Às vezes é desejo que o pastor sonhe, porque talvez ele tenha um propósito para o pastor lá em Portugal, não é verdade? Uhum. Para dar um exemplo, para tentar botar mais lenha na fogueira. Você está querendo incendiar o bosque, hein, seu Manuel? Já tô com o palito aceso aqui, ó. É verdade. Eu sonhei e Deus ainda deu as passagens para ir de graça para Portugal. Mas não fui. E o senhor vai. Mas não fui. Chegou aí o Covid e o Covid mandou a gente ficar em casa, né? Então, são situações, Manuel, a gente faz planos, mas será que era o plano mesmo? Por que nós não fomos? Não deu certo. Então, esse texto, Coríntios 5, 7, visto que andamos por fé e não pelo que nós vemos. Peraí, pastor, mas se eu faço um plano, ele está escrito, está um objetivo, um caminho que eu estou vendo qual eu vou seguir. Mas eu vou andar por fé e eu não vou andar pelo que eu vejo? Mas eu não fiz um caminho, um plano para eu seguir? Que eu vou seguir por ali? Eu estou vendo o meu plano, eu estou vendo o meu caminho. Mas eu não vou andar pelo que eu vejo, é por fé? Aí Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, peraí, eu vou ser salvo pela fé, isso não vem de mim, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pastor, tá bagunçando mais o coreto aí, como disse a Rose, né? Tampando incêndio na floresta. Peraí, tem mais um pouquinho para piorar aqui, ó. Vamos lá. 1 Coríntios 2, 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo está dizendo aos Coríntios, né, que ele pregou com eles com demonstração de poder, da presença do Espírito Santo, para que a fé não se apoiasse na sabedoria humana. A fé não podia se apoiar em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer... Oi, Rose. Porque muitas vezes não, na maioria das vezes nós somos insensatos, porque nós primeiro, geralmente nós agimos para depois pensarmos. Então, muito raramente nós paramos para pensar ou planejar algo para depois executarmos. O ser humano, nós somos muito ativistas, assim, a gente faz muito as coisas por impulso, né? A gente é igual na briga, né? A gente primeiro fala para depois pensar o que a gente falou, se a gente magoou, se a gente causou algum mal naquela situação, se poderia ter sido... Então, a gente é muito impulsivo naquilo que a gente faz.
E a palavra de Deus fala o quê? Que a gente precisa ter um tempo de orar, de buscar Deus, mas nem sempre, mesmo como cristãos, nós não fazemos isso. Verdade, Rosé. Tem gente que é impetuoso, como você comentou, e tem gente que fica o contrário, que faz plano demais e não consegue fazer nada, porque fica só no mundo das ilusões, das teorias, dos pensamentos e não consegue pôr nada em prática. Né? Temos essa questão também. Olha lá, 1 Tessalonicenses 1,3 diz assim: quando falamos com o nosso Deus e Pai a respeito de vocês, nunca nos esquecemos do trabalho que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor, da perseverança que vem da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo, olha, a gente nunca esquece do trabalho que vocês têm, que é o resultado da fé. Poxa, Paulo podia ter dito que é o resultado dos seus planos, né? Vocês planejaram, sonharam, será que não podia ter dito isso? Se Deus tem plano a meu respeito, importa que eu faça planos? Se Deus já tem plano a meu respeito, importa eu fazer plano? Como assim, pastor, Deus tem plano a meu respeito? Vamos lá. 2 textos aí para caraminholar mais nossa cabeça. Quem lê para a gente aí, por favor? Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limite, além dos quais não passará. Amém. Então, Jó, conversando com Deus, está dizendo assim, os seus dias, os nossos dias, Deus deu dias contados para cada um de nós. E Deus deu limite, ou seja, há planos e é propósito de Deus para as nossas vidas. Então eu devo fazer planos, mas Deus já tem plano para mim? Jeremias 29:11. Quem lê para a gente aí, por favor? Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem. Não são planos de sofrimento, e eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Amém. Então, Jeremias está dizendo, né, que Deus, Jeremias diz, assim diz o Senhor, né? Deus nos conhece e tem planos ao nosso respeito. Planos de paz e não de mal, né? Que é o texto que a gente conhece, a versão mais tradicional. Para vos dar aquilo que desejais. Então, Deus tem planos. Peraí, mas se ele tem planos, eu preciso ter planos ou eu preciso só descobrir a revelação de qual é o plano dele? O que vocês acham? Deixa eu ver quem comentou aqui. A Ana Lúcia disse que sim, com certeza, temos que fazer planos. Boa noite, Josival. Seja bem-vindo, querido. A Jaqueline Nogueira disse, acredito que se não sonhar e não pedir para Deus, ele não vai me abençoar. Então, né, a Jaqueline acredita que a gente tem que ter sonhos e pedir para Deus. Então, e aí? Sim ou não? Pastora, aqui, o ano passado, hoje foi o sorteio das casas aqui do pessoal da faculdade, né? Quem ia entrar e quem não ia. Aí eu comecei a lembrar do ano passado, quando eu fiz planos, nós fizemos planos para vir para cá, para ter uma casa e tudo mais, só que a concretização do plano mesmo foi entregue nas mãos de Deus, porque eu não sabia se íamos conseguir ou não, mas eu tive muita fé em relação a conseguir, assim, que Deus ia nos dar, e a gente acabou conseguindo, mas não por esforço meu, mas sim, assim, eu acredito pela fé mesmo que Deus nos deu. Mas se você não tivesse feito planos, Deus tinha feito ou não tinha feito a porta para se abrir? Então, acho que o plano seria a organização, né? Que a gente precisou levar a documentação, levar as coisas. Então, eu acho que isso seria a organização em relação a isso. Para aquela porta que foi aberta. Nada impede que Deus também abra uma porta. Deus ajuda quem cedo madruga. Tá lá na Bíblia, né? No livro de Dom Juan. Tem um livro de Dom Juan lá na Bíblia que tem esse texto lá. Brincadeira, gente, não existe livro de Dom Juan, não. Por que eu tô fazendo essa pergunta, né? Peraí, mas Deus não podia ter feito sem que eu fizesse planos? Eu creio, e aí a minha pergunta, e toda essa nossa discussão, é que a gente precisa entender isso, essa pergunta dos planos tem a ver com várias dinâmicas da nossa fé.
A gente vive uma fé muito mística. Eu vi um termo esses dias de um estudioso dizendo uma fé muito mágica. A gente quer sempre uma dimensão sobrenatural, mágica, acontecendo com as coisas. E a gente muitas vezes esquece que Deus nos deu uma inteligência. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos deu inteligência. A Bíblia diz lá em... Me fugiu o texto agora, meu Deus do céu. O povo perece por estar em Oséias, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento tem a ver com intelecto, com pensamento, com razão, com lógica, com olhar, analisar, pensar. E aí, por que a gente tem que entender? Por que eu tenho que pensar? É a mesma lógica que às vezes eu tenho que pensar. Por que eu tenho que orar? Se Deus tem o controle sobre todas as coisas, eu não preciso orar, vou só esperar as coisas acontecer. Tem gente que vai na carona, né, no texto de Paulo, que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Fala assim, se ele já intercede, eu vou precisar de alguém melhor que o Espírito Santo me interceder? Ah, deixa ele faz melhor que eu. Né? Só que o texto lá em Paulo, ele diz assim, o Espírito Santo intercede por nós, a tradução, né, da palavra é como se fosse ele pegar um banco junto, sabe aqueles bancos grandões? Um pega de um lado, outro pega do outro. Então o Espírito Santo intercede por nós, essa dinâmica de ele pega de um lado e a gente pega do outro. Então, eu queria que a gente refletisse, né? E aí vem a resposta para essa nossa pergunta, né? Nós podemos fazer planos? Claro que sim, né? Nós precisamos fazer planos, porque Deus nos chamou a viver uma vida de interação com Ele. Ele não nos chamou para ser marionetes dele. Né? A palavra diz que se o Filho verdadeiramente nos libertar, seremos livres. Nós somos livres. Se eu deixo de ser livre de ser escravo do diabo, e eu passo a um senhorio escravo, eu só troquei de senhor. Eu era escravo com o diabo, virei escravo com Deus. Por quê? Porque eu estou amarrado com Deus, eu não tenho autonomia nenhuma com Deus. Peraí, Deus nos libertou dele mesmo também, porque ele não quer ter um domínio de escravo sobre nós, ele não quer ter domínio de senhor, daquele senhor que não tem relacionamento. Deus quer ter um relacionamento conosco. Relacionamento. E não uma relação senhorio. É claro que eu sempre vou olhar para ele com reverência, com temor, porque ele é soberano, poderoso, e eu não. Mas esse soberano, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de toda majestade e glória, ele quer ser o meu Pai. Ele quer ter intimidade comigo, ele quer ter comunhão comigo. Então, nós vamos entender, queridos, e pensar nessa dimensão. Os planos têm a ver com intimidade, de eu sonhar, de eu fazer planos. Por quê? Porque Deus nos fez um ser pensante. Né? Lembra, tudo passado que nós falamos sobre espiritualidade emocionalmente saudável, ele nos lembrava que o que nos faz humano, seres humanos, é ter sentimentos, é sentir, é perceber as coisas. Isso nos faz seres humanos. Então, se Deus nos deu isso, isso faz parte da vida que nós vivemos. E nós não podemos ficar presos a uma religiosidade infantil, acreditando que eu peço para Deus, eu posso comer essa batata hoje? Deus, eu posso ir no shopping hoje? Deus, eu posso comprar essa calça? Deus, eu posso namorar? Deus, eu posso estacionar meu carro aqui na rua? Deus, sabe? Gente, Deus não nos chamou para essa dimensão. Deus nos chamou para andarmos com Ele, para termos comunhão com Ele, para termos intimidade com Ele. E nessa relação, enquanto eu vou caminhando com Ele, Ele vai me ensinando, me instruindo, me orientando, me alertando, dizendo, não para o carro aí hoje, porque alguma coisa está para acontecer. Vou gerar um incômodo em você, porque hoje não é para você parar, porque pode acontecer alguma coisa aí. Não, esse relacionamento não vem da minha parte, então eu vou gerar um incômodo, talvez se necessário for trazer alguém de fora para trazer uma palavra, para ajudar. Então isso tem a ver com relacionamento. A nossa dificuldade de entender é que muitas vezes a gente quer fazer planos sem estar relacionado com o Senhor, sem estar junto com o Senhor. E isso é um problema. Olha esses textos bíblicos aqui, o que eles podem falar com a gente. Quem lê, por favor? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém. Pode ler o Provérbios 16:9 também, Samuel, por favor?
O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. O senhor tivesse, pastor, Isso, Manuel. se colocasse esse versículo antes, ficava mais fácil, pô. Por isso que está depois dessa, Manuel, porque eu queria primeiro que a gente pensasse, lembra? Né? Se a gente não para, isso é uma dinâmica que Jesus usava, né? Hoje o pessoal do coach, né? Falei sobre isso, eles usam as perguntas. Por quê? Porque eles descobriram que a nossa mente funciona, ela desperta a partir de perguntas. Então, se você é questionado, você para e ela começa a fazer um processamento diferente da informação. Então, eu fui trazendo as perguntas para que a gente mexesse um pouco nos conceitos, para que houvesse espaço para mudança, para perspectivas diferentes. Se a gente não para perguntar, a gente vai tocando barco e nunca pensa, né? Infelizmente, nós somos seres que seguimos a lei do menor esforço. Nosso corpo quer poupar energia. Então, muitas vezes, a gente não quer processar e pensar muitas informações porque cansa, dá trabalho. Mas a provocação é exatamente para isso, para a gente parar e pensar, será que eu preciso? Será que eu não preciso? Será que é importante o plano? Será que não é? A Jaqueline Nogueira disse que Deus só irá abençoar se for a vontade dele, os planos. Deus lhe comentou assim, até para fazer planos precisa de fé. A questão é se esse plano é apoiado na palavra. Se sim, então esse plano abençoa as pessoas. Se não, é apenas humano apoiado em uma fé materialista. Esse comentário do seu Osli. Vamos lá. Jesus disse algo sobre planos. Ó, propaganda. The Chosen. Assistam, tá bom? Assistam a série The Chosen. Eu pus essa cara que eu gostei. Esse Jesus, eu achei ele muito cara de Jesus. Assim. O ator é muito bom. Ele né, ao conviver com ele ali, assistindo a série, eu falei, Jesus, acho que o senhor deve ter uma cara parecida com essa, assim. Esse rapaz foi muito ungido pelo Espírito, né, de ter uma expressão, um olhar, assim, que parece transmitir algo da parte de Deus. Eu creio nisso, né? Jesus diz algo sobre fazer planos? Quem se lembra? Vamos lá, você está no Face aí, tem 20 segundos, que é o tempo de delay entre a gente aqui, vamos esperar um pouquinho. Né, que nós estamos aqui no Zoom, demora uns 20 segundos para você ouvir aí o que a gente fala aqui. Então, diga para a gente aí, você, se Jesus disse alguma coisa sobre fazer planos. Vamos lá, mais 10 segundos. Alguém aqui que está no Zoom se lembra? O maior plano de Jesus é o plano da salvação, né? Para a humanidade, para nós. Sim, com certeza. É que ele é o plano, né? Ele era o plano. Mas eu pergunto se ele disse alguma coisa sobre fazer planos. Pastor, não sei se vem ao encontro, mas acho que é parábola do homem que guardou, e quando os celeiros estavam cheios, falou assim, agora eu posso viver, né? Foi um plano ali que ele fez também. Não sei se vem aí a esse assunto, pastor. Sim, é verdade, Samuel. É um texto que Jesus fala sobre planos, né? O homem diz, olha, plantei, tenho tanto agora sobrando, que eu vou fazer? Vou desmontar o meu celeiro, comprar celeiros ainda maiores, para que eu possa viver agora minha vida tranquila. Né? Esse é o plano que aquele homem fez. E aí Jesus diz assim, louco, essa noite pedirão a sua alma. Né? Então é um plano que está fora dos propósitos de Deus. Né? Então, alguém fez planos materialistas, como disse o seu Osli, e ele estava focado nisso. E aí Jesus diz, ó, vão essa noite pedirão a sua alma. Essa noite sua alma vai ser tomada, porque a sua vida não está nos propósitos de Deus, mas um plano de materialismo, de ter aquelas coisas. Isso também é uma das citações, mas ele fala algo bem direto sobre planos. É uma citação. Aê, seus Li respondeu aqui para nós, ó. Sim, Jesus lembra do homem que, para construir, primeiro senta e faz as contas. Isso mesmo, seus Li. Quem lê pra gente aí, Lucas? Estrelinha pros Li, estrelinha, seus Li. Lucas 14, 28 a 31. Quem lê pra gente aí, por favor? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, se não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que,
indo ao combate, combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Obrigado, Luiz. Olha só, Jesus está falando, sabe qual é o contexto desse texto aqui? Jesus está falando sobre escolher andar com ele, sobre salvação. Jesus está dizendo assim, olha, você quer andar comigo? Você quer entregar sua vida para mim? Ele fala assim, então calcule, faça planos para você seguir. Entenda, você quer caminhar comigo? Vai ter um preço. Faça análise. Ele estava fazendo essa comparação no contexto, né, do Evangelho de Lucas. Ele está falando, você quer me servir, você quer andar comigo? Faça o preço, faça o cálculo, faça o plano. Né? Isso é a primeira coisa que nós vamos calcular. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós deveríamos ter feito um cálculo lá atrás. Quem nos falou sobre o amor de Jesus deveria ter sido muito claro e dito, olha, você vai fazer uma escolha de andar com Jesus, mas há um preço a ser pago. Ele morreu na cruz, mas eu preciso entregar a minha vida. O preço é a minha vontade. O preço é o meu coração. O preço é deixar que ele seja Senhor sobre a minha vida. Nós vamos juntar isso com os planos daqui a pouquinho. Mas ele está dizendo, olha, quem está pretendendo construir uma torre, senta, calcula, planeja, vê se é possível e então inicia a execução. Né? A orientação que Jesus está dizendo, ou há uma situação de briga, avalia com quem que eu vou lutar, quem é o meu inimigo, quantos soldados eles têm, quantos soldados eu tenho. E falou, o versículo 32 vai falar, né? Viu que não dá para brigar, vai mandar alguém lá para tentar negociar a paz, porque sabe que não vai ter como brigar 20.000 contra 10.000. Ele sabe disso. Então, essa dimensão que Jesus quer trabalhar. Agora, quer ver? Vamos pensar alguns exemplos bíblicos. Quem se lembra de alguns exemplos bíblicos, de personagens bíblicos que fizeram planejamento? Me ajudem aí. Se você se lembra de personagens bíblicos que fizeram planejamentos. José, né, pastor? José do Egito? É. Isso mesmo. Eu vou tentar arriscar, não sei se vai dar certo, mas vamos pôr aqui. Misericórdia, irmãos. Não dá não, irmãos. Eu vou apagar porque é feio demais. Sai. Não dá. Vamos ficar só na memória, tá bom? Vou pensar só na memória. José do Egito é um deles. Isso mesmo. Que plano que ele fez? Seu Manuel, lembra pra gente aí, por favor. Depois que o faraó conta o sonho para ele estruturou todo o governo para poder, com os 7 anos de fartura, conseguissem viver os 7 anos de problemas, né? Sim. Lembra que Faraó não contou o sonho, hein, seu Manuel? O desafio dele era revelar qual era o sonho. Sim, verdade. Ele nem o sonho quis contar porque ele esqueceu do sonho. É verdade. Contar para mim qual é o sonho que eu esqueci, no que acho que ele, como Faraó, não quis dizer que esqueceu, né? Ele era Faraó. Mas é exatamente isso, né? E aí ele teve sonho, você lembra qual era o sonho? Das vacas, né? Das vacas gordas, que parece que comiam as vacas magras, né? Eu não lembro direito agora, pastor. Mas você tem as vacas gordas e as vacas magras. Exatamente, era 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e as 7 vacas magras comiam as vacas gordas. Depois ele tem 7 espigas magras e 7 espigas gordas. E as 7 espigas de milho magras comiam as gordas. Essa era o sonho. E aí José dá a interpretação. Meia estrelinha para mim, pastor. Meia estrelinha. Meia estrelinha para o São Manuel. Né? Ele tem essa visão, e olha que sabe o que foi José. Ele fala, rei, o que significa isso? Aí, discernimento de Deus. Vão vir 7 anos de fartura. E o senhor deve guardar, economizar e poupar durante 7 anos, porque virão depois 7 anos de seca. E se o senhor fizer isso bem feitinho, você vai sobreviver bem. Aí o senhor precisa de alguém para cuidar disso, tá bom, rei? Né? Foi mais ou menos assim que José fez. Ele já preveu para o rei a estratégia, o plano. Aí o rei olhou para o cara e falou, você revelou o meu sonho. Eu não lembrava, me deu a interpretação, e ainda me dá o que fazer? Pronto, toma que é teu. E aí José foi porque fez planos. E então fez os planos, e os planos deram certo. E as pessoas não morreram, inclusive, em especial a família dele, e a promessa bíblica não cessou, porque José planejou e foi. É verdade, senhor. Obrigado pelo exemplo, seu Manuel.
Vamos lembrar mais aí. Quem mais teve planos? Pastor Josué fez planos também, né? Na hora que ele foi invadir lá a cidade, que ele mandou os espias lá, né? Para entrar lá e verificar o que estava acontecendo. Foi um plano que ele teve, né? Sim, exatamente. Planejou. Vamos vigiar, ver qual é o exército, o que que tem. Aí a gente vai, aí a partir do plano feito, eles vão apresentar a Deus. Deus, ó, a cidade é assim, assim, assado. E aí vem uma direção sobrenatural de Deus, dizendo, então, vocês vão dar 7 voltas sobre Jericó em silêncio. Na 7ª volta, acho que é no 7º dia, né? Na 7ª volta, ao terminar a volta, vocês vão tocar as trombetas e vão gritar. E as muralhas vão cair. Então, houve uma parceria entre o planejamento de Josué e o planejamento de Deus, que deu uma estratégia para ele, que deu uma direção. Então, Deus faz isso com a gente, ele junta, né? Mas eu creio que Deus fez porque Josué tinha um propósito, tinha um calvo, foi lá, fez a parte dele, e aí Deus fez a parte, né? Fez a parte humana, e Deus fez a parte sobrenatural, dando essa estratégia sobrenatural, porque humanamente era impossível derrubar as muralhas de Jericó. Né? E esse era o propósito de Deus. Então, Deus fez o sobrenatural depois que Josué fez o natural e obedeceu. Né? Legal, bom exemplo. Mais algum exemplo aí? Vamos lá. Você no Face aí, cita exemplo para a gente também. Pode digitar. Nós estamos acompanhando aí. Ó, seus Li tá vai ganhar 12 estrelinhas hoje, seus Li. Neemias, Esdras. Por que Neemias? Quem lembra a história de Neemias? Da reconstrução do templo? Não, o templo é Esdras. Neemias é a reconstrução dos muros, né, da cidade de Jerusalém. Olha só, vamos ver se vocês lembram da história. Ele recebe um relato do que aconteceu. Né? Alguém diz para ele que a cidade estava destruída, que os muros destruídos e não sei o quê. Ele chora, chora. Aí ele vai na presença do rei, chorando, né? Ele chega na presença do rei, triste, meio chorando. E aí ele vai e fala para o rei, ó, rei... e o rei olha para ele e fala assim, o que aconteceu, rapaz? Você nunca está triste? Hoje você está triste? Aí ele fala, então, rei, sabe o que aconteceu? Na minha cidade, está assim, assim, assado, não sei o quê. Se o senhor, por acaso, quisesse me mandar para lá, eu poderia ir. E aí eu já ia resolver, porque eu tenho não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Aí o rei fala assim, tá bom, pode ir. Mas já que eu vou, rei, então eu também vou precisar da madeira, que fulano vai precisar. Então eu preciso de cartas do senhor. Gente, Neemias chegou com um planejamento completo diante do rei. Ele orou, ele jejuou, e aí ele foi diante do rei com um plano pronto, que ele crê ter sido inspirado por Deus. E aí Deus fez o quê? Honrou o plano dele. E abençoou. Então eu creio que Deus nos dá inteligência e muitas vezes vai sugerir a nós coisas que a gente vai planejar e talvez seja uma inspiração divina. Por quê? Porque a gente está ligado com Deus. Se a gente vive uma vida conectada com Ele, as coisas dele fluirão em nós. Talvez teremos ideias que a gente nem sabia, mas elas não virão num momento onde eu estou ali simplesmente só esperando uma revelação sobrenatural. Elas virão no caminhar, porque eu tenho a minha intimidade com Deus e enquanto eu vou caminhando, planejando, Ele vai falando com a gente. Mais algum exemplo bíblico aí? O seu Bli colocou lá, lembrando de novo, né? Neemias construiu os muros e Esdras o templo em Jerusalém. Dona Edith nos lembrou de Noé. Isso mesmo, Dona Edith. Noé teve um plano. Imagina um cara, né? Eu não sei que nunca tinha visto. Eu já ouvi relatos de que Noé provavelmente nunca tinha visto um barco. Ele vai lá e constrói um barco para andar no mar que ele nunca viu. Ele fica lá quase 100 anos fazendo uma arca. E corta madeira e põe as coisas debaixo de uma planta que Deus deu. Né? No caso de Noé, Deus deu a planta. Falou assim, você vai construir desse jeito aqui, ó. Vai ter tanto desse tamanho, tanto daquele. Deus deu orientação. Né? Eu creio que Deus deu orientação. E não tinha acesso à informação. Diferente de nós, tá? Eu creio que hoje Deus não vai dar revelação. Fala, Deus, como é que eu faço para me tornar um engenheiro? Deus não vai me revelar como ser engenheiro. Vai falar, vai fazer a faculdade. Vai estudar. Né? Ah, Deus, eu não sou um bom cantor. Vai fazer a aula de canto. Né? Tem coisas humanas que nós precisamos entender que faz parte da minha e da sua ação interagir e agir. E não só ficar esperando, né, ver o que vai acontecer. Em casos excêntricos, Deus pode trazer uma revelação e um ensinamento. Mas são exceções. Né? A natural é que Deus quer que a gente se esforce e vá lá. Quem mais? Se lembra mais algum exemplo de planejamento?
Pastor, Saul Moisés- que planejou matar Davi, né? Saul planejou matar Davi? Foi isso, Rose? Não foi? Falhou o som aqui. Não foi? Saul planejou matar Davi? Isso. Isso, foi. E foi um plano que se frustrou, graças a Deus. Foi um plano que não era o mesmo plano de Deus. Então ele tentou, lutou, gastou força, gastou exército, tentou matar Davi e não conseguiu, né? Porque era um plano que não caminhava segundo a vontade de Deus, mas gerou problemas para ele, gerou problemas para o povo, porque um rei tomou uma decisão que não deveria ter tomado. Não respeitou, não entendeu o propósito de Deus. Tá, você ia falar um... A construção do tabernáculo também foi planos, né? Reconstrução do... Tabernáculo. Qual tabernáculo? Quando na época de Moisés ou você diz o Moisés. templo? De Moisés. Sim, é verdade. Deus deu um plano, né? Ó, faça desse jeito, daquele. Deus concedeu um plano. Mas para quem Deus falou? Para Moisés. Num contexto onde ele não tinha. Então, Deus estava estabelecendo princípios. Então, entenda, meu querido e minha querida, que hoje eu e você, os princípios já estão arraigados. Nós já temos a Bíblia. Nós já temos a palavra de Deus à minha e à sua disposição. Então, precisamos entender que a nossa referência é a palavra. Então, nós vamos fazer planos, mas os planos têm que estar vinculados, ligados à palavra do Senhor. Tem que estar vinculados a essa verdade do Senhor, aos desejos, aos princípios do Senhor. O Senhor me colocou aqui, Jonas, foi o plano de viajar... O Senhor me colocou assim, do Jonas foi o plano de viajar de submarino, peixe grande, né? Jonas não planejou o submarino, mas Jonas planejou não obedecer a Deus. E vai embora, pega o barco para Tarsis, vai lá para o fundo do mar. E olha que interessante, há um princípio muito interessante em Jonas, que acontece nas nossas vidas. O pessoal do barco tinha culpa da escolha de Jonas? Não. Eles sofreram consequências? Sim. Então lembra, se alguém no seu barco está indo contra os propósitos de Deus, você vai sofrer também. Às vezes a família acaba sofrendo algumas circunstâncias porque tem alguém da família que está indo para Tarsis em vez de estar indo para Nínive. Não está seguindo para onde Deus mandou, está indo na sua direção. E Tá mais tem. Oi, Rose? O que mais tem é isso. Então, muito triste, mas é a verdade. Tem muita gente vivendo uma vida abalada porque alguém da família não quer seguir. Não, pastor, eu não tenho culpa nenhuma do meu parente não ir. Você está no meu barco? Muitos maridos sofrem por causa das esposas e esposas sofrem por causa dos maridos porque um dos dois pode estar fora do propósito. E aí, no caso de Jonas, entenda, é alguém que sabe para onde tem que ir e não quer ir. Diferente de alguém que não conhece Jesus e está aí perdido, precisando conhecer. É alguém que sabe e resolve, escolhe não ir. Esse é o princípio. Pastor, se a gente for pensar bem na nossa vida, no nosso dia a dia, nós estamos vivendo um parâmetro bem parecido, porque está cheio de gente que conhece a palavra de Deus, que se batizou, que fez tudo que tem que fazer, mas na hora de algumas circunstâncias, simplesmente se faz de esquecido, né? E aí faz que agir da sua própria forma, da sua própria maneira, porque acha que é melhor, né? É mais fácil, é mais rápido, né? O que Deus tem para minha vida, às vezes pode demorar um pouco, não é agora, né? Não é uma coisa imediata. Então, às vezes, o esperar faz com que a gente perca, né, essa dimensão do andar com obedecer e entender o que Deus tem para a nossa vida, assim como foi lá com Jonas, né? É verdade. Aí são os Ismaéis que vão nascendo no meio do caminho. E aí estamos nós hoje aqui enfrentando, né, os desafios dos muçulmanos, que são a religião que mais cresce no mundo. Né, uma estimativa é de que a Europa em 20 anos vai ser tomada por muçulmanos.
Não por causa do evangelho deles, né, da evangelização, mas simplesmente porque eles se multiplicam de uma forma muito maior do que os cidadãos, né, da Europa, que está em eu não lembro, natalidade negativa, né? Eles não morre mais gente do que nasce, mas o muçulmano está lá multiplicando o povo, e tudo isso por causa de quem? De Ismael, né? Então temos que ter esse cuidado mesmo, Rose, né? De entender e planejar e esperar o sonho de Deus. Então, queridos, semana que vem, nós vamos acabar hoje às 9 horas, fazer um pouquinho mais curtinho. Como fazer planos, nós vamos falar na semana que vem. Mas antes de encerrar, deixa eu fechar a apresentação aqui só para a gente poder ficar na tela cheia. Eu queria que você lembrasse, queridos, que Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu inteligência, Deus nos fez seres à sua imagem e semelhança. Então, eu e você podemos e devemos fazer planos, devemos sonhar. Eu creio que e precisamos sonhar segundo a palavra. Qual tem sido, eu creio, as maiores limitações da igreja? Os crentes eles olham para si e só acreditam que são capazes de fazer aquilo que os olhos veem. Não tem faltado em nós, no meio dos cristãos, a fé de que Deus pode nos levar além nos princípios do reino. Os que estão sonhando é que Deus pode me levar além para eu ganhar mais dinheiro. Deus pode me levar além para eu ser um grande empresário. Deus pode me levar além para eu ter uma casa, para eu ter um carro, para eu ter um navio. E os sonhos de nos levar além, muitas vezes, estão vinculados a coisas materiais. E não são sonhos, ninguém chega para mim e fala assim, pastor, eu creio que Deus pode usar a minha vida para transformar outras vidas. E eu estou orando, eu estou buscando, eu estou clamando a Deus para que eu seja um instrumento na mão dele para libertar a gente. Para que eu possa alcançar um casal que está lá se destruindo, e eu vou. Eu vi um testemunho muito bonito, não sei se vocês já ouviram falar no pastor Josué Gonçalves, né? Hoje ele tem um ministério muito forte com restauração de casamentos, eles têm até um pronto-socorro de casamentos, né? Hoje não está funcionando por causa do Covid, mas é um local que o casal está com problema, eles indicam para ir lá, ele passa um final de semana no lugar, eles fazem um tratamento, né? Pronto-socorro para casais. E aí eu vi uma ministração dele, ele dizia assim, há 30 anos atrás eu tinha um projeto, eu tinha um plano. Eu serei uma referência no cuidado de casais. Deus me chamou para que eu seja uma referência. Daqui 30 anos as pessoas vão ouvir o meu nome, Josué Gonçalves, e vão saber que eu sou um pastor que cuido de casais. E agora, 30 anos depois, ele é uma referência que tem tratado e restaurado e cuidado de muitos casais, porque ele teve um plano. Ele deixou que o seu intelecto fosse inspirado pela graça de Deus, fosse inspirado pela palavra de Deus, para que ele crescesse, para que ele se fortalecesse, para que ele se preparasse e se tornasse um grande pastor que lida com casais, com famílias. Então, queridos, eu queria que você se abrisse aos planos de Deus, mas os planos de Deus para as coisas que não se corrompem, para as coisas que não enferrujam, para as coisas que a traça, né, como diz o texto, a traça não come. Para os planos que são sobrenaturais, são soberanos. Lembre, se Deus se importa com algo na terra, são com vidas. Eu vou lembrar mais uma historinha bem simples, acho que eu já contei para vocês, mas nunca é tarde para contar história, né? Eu gosto dessa ilustração. Conta-se que uma mulher fazia bolo de cenoura e ela falou, Deus, eu vou ser a melhor fazedora de bolo de cenoura na face da terra, e quando eu chegar no céu, eu vou oferecer para Jesus o melhor bolo de cenoura de todo mundo. E ela treinava e preparava e fazia com ingredientes, pegou uma cenoura de um tipo, cenoura de outro tipo, um creme de leite, e foi o tempo do forno, o tipo do forno, e aprendeu a fazer o melhor bolo de cenoura. Aí a mulher morreu. Chegou lá no céu. Quando ela foi encontrar com Jesus, falou assim, Jesus, onde fica a cozinha celestial? Antes de encontrar com o Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ela foi para a cozinha, repetiu toda a receita dela, preparou aquele bolo, chegou diante de Jesus com aquele bolo, falou, Jesus, tá aqui, ó. Aí Jesus olhou para ela e falou assim, obrigado. Pegou e falou, ó, quem gosta de bolo de cenoura é São João, deu para ela. Aí Jesus olhou para ela e falou, sabe do que eu gosto? Aí Jesus assim, eu gosto de gente. E às vezes, queridos, nós estamos nos especializando em bolos de cenoura, fazendo coisas que não são o mais importante. Não são a essência, não são a raiz. Pastor, você está dizendo que eu tenho que largar meu emprego? Não. Eu estou dizendo que você tem que estar no emprego, entendendo que você está lá por causa das pessoas que estão naquele lugar.
Você só tem um emprego, você, pastor, então não posso nem querer ser promovido. Então, sim, pode. Mas para que eu quero ser promovido? Para usufruir todo o valor que eu ganhar mais para mim? Para que quanto mais eu ganhe, mais eu gasto comigo? Eu dou uma melhor família para mim, uma melhor condição para minha casa, uma melhor preocupação com o meu querer? Ou eu quero crescer para que eu possa cuidar, ter uma boa condição, uma casa justo, digno, mas eu quero poder abençoar mais, eu quero poder ofertar mais, eu quero poder investir mais em vidas, em pessoas. Eu quero ter, talvez, um caixa reserva, para toda vez que eu ouvir falar que alguém está passando necessidade, eu vou lá e vou botar um dinheiro na caixa do correio daquela pessoa sem saber que fui eu. Por quê? Porque eu tenho uma reserva guardada para isso. Abençoar pessoas que não me conhecem. Ou eu posso ter uma condição para alguém chegou, olha, apertou o negócio, falou assim, ó, vem cá, irmão. E Deus vai saber que é essa disposição do meu coração, e Deus vai me revelar, e Ele vai dizer, procura o fulano, vai lá e faça o depósito. Vai lá e dê, vai lá e faça alguma coisa, compre uma cesta básica. Porque eu pus como propósito da minha vida servir ao Senhor e servir as vidas. Muitas vezes, amados, o nosso grande desafio é que nós queremos que Deus nos sirva e que Deus cuide e nos revele, nos dê planos, nos dê projeto para a gente ser abençoado. E o foco está em mim. Então, o que eu quero encerrar nesta noite, queridos, Deus quer que nós façamos planos. Alegra o coração de Deus quando eu e você temos planos. Mas esses planos, e é o que nós vamos falar semana que vem, precisam ter um propósito, precisam ter um para quê. E esse para quê sempre precisa estar vinculado aos valores do reino de Deus, aos princípios do reino de Deus, aos sonhos do reino de Deus. Podem ser para nos abençoar, podem ser para nos dar uma casa, podem ser, mas desde que eles estejam ligados aos propósitos e sonhos do Senhor. Amém, queridos? Respondemos aí a primeira pergunta. Semana que vem nós vamos conversar um pouquinho mais aí, colocar outras, começar como é que eu faço planos, quais são os princípios bíblicos que devem nortear um plano que eu vou fazer. Nós vamos pensar isso semana que vem. Agora que eu vi aqui, quem falou de Jonas foi o nosso querido Jonas, com 2 N's, que citou Jonas antes do seu Osli, que falou aí do Jonas andando de submarino aquático, né, do grande peixe. Queridos, eu louvo a Deus pela sua vida, pela disposição de participar. Fico feliz que você foi pescado aí por esse tema que Deus colocou no meu coração, né, de falar sobre planos. Então, lembre-se, eu e você podemos e devemos fazer planos, né? E o Senhor vai nos conduzir, o Senhor vai dirigir os passos, o Senhor vai ajustar à medida que nós colocarmos esses planos. Então, fique conosco aqui semana que vem, nós vamos pensar como é que a gente faz planos, como é que o cristão faz planos. Pastor, eu preciso de 21 dias de jejum, 40 dias de jejum lá no deserto, aí que eu vou ter a revelação do que eu vou planejar? Ou não, pastor, eu só vou ter plano depois que eu fizer uma faculdade, aí eu fizer um MBA de gestão de projetos, que eu vou entender como é que eu vou gerir um projeto com início, com meio, com fim, quem são os stakeholders, como é que eu vou fazer tudo isso? Não, queridos, nós vamos falar isso semana que vem. O que a gente precisa para construir um bom projeto. E isso tem a ver com a graça, a bondade e a direção do nosso bom Deus. Amém? Amém. Obrigado aí pela participação, cada irmão e irmã que está com a gente aqui, né, aqui pelo nosso Zoom, cada irmão e irmã que está aí pelo Facebook, sejam muito, que bom tê-los conosco, né, que bom que você participou. Divulgue essa live, né, convide outras pessoas para a semana que vem, estaremos aí no mesmo horário, às 8 horas da noite, compartilhando e tendo esse tempo aí sobre se devemos e como devemos fazer planos para agradar aí o coração de Deus e viver debaixo dos princípios e valores do reino do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar e agradecer. Eu vou pedir bem-vindo todo mundo mais uma vez. Obrigado que participou com a gente aí. Fiquei feliz de ter pessoas novas participando aí. Sejam muito bem-vindos. Alguns participaram, ainda nem deram um oi. Quando você quiser, dá um oi para a gente saber que você está participando aqui com a gente. É importante. E eu vou pedir, seu Manuel, ora por nós, por favor, querido. Oro, pastor. Senhor Jesus, obrigado por essa aula, Pai, por essa explanação sobre sonhos, e que nós possamos ter sonhos, Pai, que agrade o teu coração, e realmente sejam sonhos para ajudar as outras pessoas, poder fazer com que outras pessoas possam também vir a conhecer a Ti, Senhor. Obrigado por esses momentos. Ajuda cada pessoa que está ouvindo, que possa ter compreendido, entendido e que possamos também passar isso a outras pessoas. Nos ajuda essa noite, nos dá proteção, Pai. E ajuda todos aqueles que estão precisando de Ti, que estão sofrendo em hospitais, estão com problemas de empregos. Ajuda a todos, Pai. É que eu te agradeço hoje e sempre,
no seu santo nome. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado mais uma vez, queridos. Uma boa noite para vocês. Que Deus fortaleça e abençoe. Lembra, domingo de manhã estamos aí de volta com a nossa escola dominical. Domingo à noite o nosso culto. A igreja está aberta, né? Quem quiser e desejar participar, nós não podemos receber crianças com 7 ou menos anos. Com 8 anos já podem participar, né? As pessoas de risco, né? Nós sugerimos, se você se vê, né, se não se sente à vontade, não participe do culto, fique à vontade para não participar, mas se você está em paz, está tranquilo, né, nós estamos tomando todo cuidado, a igreja é higienizada, tem álcool em gel, tem temperatura lá que nós estamos medindo, o espaço, nós estamos respeitando o espaço de 2 metros entre cada irmão, todo mundo de máscara. Então, se você entender e quiser estar com a gente celebrando ao Senhor, esteja lá. Se quiser participar em casa, participe, né? Se organize para cultuar ao Senhor. Cuidado, porque às vezes a gente perde na rotina da casa, só ligar um celular, às vezes a gente perde a reverência para a gente mesmo, né? Não que Deus está preocupado com isso, tá? Mas a gente acaba não se concentrando, entendendo que isso é um tempo de cultuar. Então, separe um tempo, vista uma roupa bonita, vá lá participar, se for no sofá, onde você estiver, se coloque num lugar confortável, mas não tão fofinho a ponto de querer, né, descansar e dormir, dar sono. Vá e cultue ao Senhor. Mas não deixe de estar conosco, nós somos uma igreja e precisamos estar juntos para celebrar, para glorificar esse Deus que nos ama e que cuida de cada um de nós e prometeu que nunca vai desistir da gente. Amém? Uma boa noite para você, fique na paz do Senhor, que o Senhor nos guarde e fortaleça em nome de Jesus. Fiquem com Deus, queridos, Deus abençoe. Boa noite.